Fala, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem e com saúde, né? Vocês e todos os seus familiares, tá bom? Bem, vamos aí para parte 2 do Islã. E aqui, né, na aula passada, trabalhei os surgimentos antecedentes do Islã, o surgimento de Maomé, e expliquei para vocês as bases do islamismo, né, os pilares do Islã. Na aula de hoje, vamos trabalhar essa expansão da religião islâmica e entender um pouco sobre o extremismo, né, sobre os grupos extremistas que existem até hoje. Perceba que eu acabei usando na aula passada o termo, né, quem é mais radical, e eu comentei com vocês que é o seguinte, mais pra frente eu vou trabalhar um pouco esses termos, tá? Falei, por exemplo, usei como exemplo radical no mês do Ramadã, aquele que nem engole a saliva, né? Não quer colocar nada no estômago em homenagem ao sacrifício feito por Maomé. Então esse homem aí é um radical. Eu estou colocando radical só para você entender, e aí hoje eu vou fazer essa crítica, né? Não é que ele seja um radical. O que significa alguém radical? Né? Um radical pode ser alguém que segue a ferro e fogo as regras, e também pode ser um terrorista, né? Então como eu vou diferenciar esses dois? Né? Aí isso vai ser o objetivo no final da aula. Beleza? Nos últimos slides. Então é isso aí. Bora lá. Islamismo, parte 2. Quando a gente fala da expansão islâmica, ela vem de um contexto favorável, né? O que está acontecendo no mundo para fazer com que o Islã cresça, né? Que outros reinos, impérios não evitem esse crescimento. Bem, analisando na Europa Ocidental, a Europa está descentralizada. A Europa está naquele período conhecido como feudalismo, que a gente vai estudar na aula 17. Né? A Europa está fragmentada. A Europa está dividida. Lembra feudalismo? Nobre, senhor feudal. Se você não lembrar, fica tranquilo, que mais na próxima aula, na aula 17, eu vou trabalhar com vocês em relação a isso, tá? Mas então a Europa está fragmentada, os reis perderam força, tá? A Europa está fechada, né? Tá todo mundo dentro dos seus castelos com medo das invasões estrangeiras, sejam invasões até dos próprios muçulmanos, mas também dos bárbaros, dos povos bárbaros, né? Lembra lá na última aula de Roma eu tratando sobre isso com vocês, tá bom? Beleza? Então na parte ocidental você tem uma Europa dividida, fragmentada, e no Oriente você tem um combate entre bizantinos, né? O Império Bizantino, que é antigo Império Romano do Oriente, e os persas. Então você tem os dois principais reinos aí do mundo oriental em guerra, fragilizados. Portanto, vai abrir caminho para que na Península Arábica surja um novo império, que vai ser o Império Muçulmano. Né? Aqui você tem um mapa mostrando a extensão máxima desse Império Muçulmano. Né? Olha lá. Onde você tem o vinho, né, um vinho aí mais escuro, né, você tem ali a Península Arábica no período do Maomé. Maomé ele conseguiu unificar essa região, né, espalhando o monoteísmo. Depois da morte do Maomé, e aí eu deixei aquela pergunta na aula passada, né, você vai ter os califas, que são o nome dado aos líderes do Império Muçulmano. E aí você tem que continuar esse processo de expansão, chegando ali na região, né, Oriente Médio, Ásia, Norte da África, até a Península Ibérica. Né? Olha lá o que é hoje Portugal e Espanha. Né? Olha a extensão desse Império Muçulmano. Olha como a religião muçulmana cresceu, né, nesse século. Né, do século 7 ao século 8, então vai mais ou menos nesses 200 anos. Né? Beleza? Bem, vamos entender, né, o que aconteceu nessa expansão, como ela foi feita, quais foram as suas regras, as regras utilizadas nesse contato com esses outros povos, né? Bora lá. Aqui ao lado, turminha, você vê uma mesquita. Mesquita é o nome dado ao templo do muçulmano. Aqui, né, a maioria cristã vai chamar de igreja, né? O muçulmano chama de mesquita. O judeu, o templo do judeu, o nome do judeu chama sinagoga, tá? Estou colocando aqui as três religiões monoteístas, né, as principais, tá? Então, igreja para nós, para quem é cristão,
Tem centro espírita também, né? Centro, terreiro, dependendo se alguém é de uma religião afro, né? Mas, em sua maioria, né, pensando em católicos evangélicos, igreja, muçulmano, mesquita e judeus, sinagoga, né? E qual que foi a regra para essa expansão, né? Existe um termo chamado jihad. Jihad é a guerra santa, né? Então eu vou conquistar aquele território em nome de Allah, né? Aqui a galera ela conhece a jihad como, olha aqui, ó, o surgimento do extremismo do muçulmano, né? O surgimento aqui da origem desses terroristas, né? Então, só que ao mesmo tempo, no Islã você tem uma tolerância religiosa com as religiões que é do livro sagrado. Quais são as religiões do livro sagrado do Alcorão? Judeus e cristãos. Isso mesmo. Lembra lá na aula passada que eles nascem tem o mesmo ancestral que é Abraão? Abraão está lá citado no livro, Moisés está citado no livro no Alcorão, Jesus está citado. Portanto, há uma tolerância religiosa com o povo do livro. Você tem aí então no livro o muçulmano, o judeu e o cristão. Mas, então, professor, é meio contraditório jihad e guerra santa? É contraditória a jihad e guerra santa com a tolerância religiosa. Por quê? Então que a gente tem essa contradição. Porque a jihad é um termo vulgarizado. Por causa, né, desses levantes que nós temos, né, dessa minoria, mas muita minoria dentro do mundo muçulmano, desses grupos terroristas, a jihad ela tem essa lógica, a guerra santa, e não é. A jihad é qualquer tipo de ação de caridade. A jihad, por exemplo, uma campanha de agasalho é uma jihad, né? Um curso para eu poder alfabetizar as pessoas é também uma jihad, né? Então, jihad é uma guerra também, não é só guerra santa no âmbito material, mas também assim, eu combater o mal no âmbito espiritual, né? Ou no âmbito moral, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou combater o mal. Então, se eu tenho gente passando fome, eu vou resolver o problema da fome. Isso é uma jihad. Se eu tenho pessoas que não sabem ler e escrever, não conseguem ler o livro sagrado, eu vou alfabetizá-los. Isso é uma jihad, né? Maomé diz, você tem dois tipos de jihads no Alcorão. Você tem a primeira jihad, que é essa que eu estou falando para vocês, essa jihad moral, essa evolução espiritual, eu fazendo bem. Mas também você tem essa segunda jihad, esse confronto, né? Contra contra os politeístas. Mas aí, gente, você pode ter diferentes interpretações, né? O que é esse combate ao politeísta? É eu matar? É eu prender? Não necessariamente. Se eu vou combater o politeísmo, eu posso ensinar a pessoa, eu posso convencê-la, não na guerra, mas no amor. Eu tenho uma guerra santa. Mas como você combate nessa guerra? Qual é a sua interpretação que você dá para essa parte do livro? Se a gente tem muito essa questão, gente, de interpretação, né? Eu tenho uma guerra santa. Tá, você vai combater com o quê? Você pode pensar, bem, professor, se é guerra é arma. A outra fala, não, mas essa guerra, calma, é uma metáfora. Eu tenho uma guerra com o mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a desigualdade. Eu vou, para combater o meu inimigo, eu vou orar para o meu inimigo, eu vou rezar pelo meu inimigo. Né? Olha o preceito, o valor judaico-cristão. Amar ao próximo, perdão, perdoar o inimigo. Isso é uma guerra santa. Isso é uma forma de você combater o inimigo. Espero que eu tenha sido claro com vocês. Né? Você tem uma dupla interpretação aí. Né? O livro sagrado está ali. Você tem aí essa interpretação. Né? Cada um interpreta da sua forma, retira do livro sagrado o que quiser. A mesma coisa na Bíblia, gente. Né? Você tem trechos e trechos lá. Se você pega lá uma frase, um verso, né? Ou um capítulo, né? Cada um interpreta da maneira que quiser. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Tá? E nessa expansão você vai ter o domínio do mar Mediterrâneo. Né? Você tem ali o domínio pelo norte da África, né? Então os muçulmanos eles vão tomar conta ali do mar Mediterrâneo, né? Se antes você tinha aquele projeto romano de Mare Nostrum, né? O mar é nosso,
agora você tem um domínio do mar pelos muçulmanos, né? Pela religião muçulmana. Beleza? Certo? Bem, seguindo, né? O que acontece aqui? Para eu conseguir explicar para vocês, né, sobre quem vai substituir Maomé, eu preciso antes explicar uma coisinha para vocês, tá? Que é sobre as hadiths. O que são essas hadiths? Bora lá pro próximo slide. A hadith é diferente do Alcorão. A hadith é um relato da vida de Maomé. Então é o seguinte, você tem o Alcorão, que foi escrito por Maomé, que foi ditado por Deus, por Alá. Mas também você tem as hadiths, feitas por pessoas que estavam próximas de Maomé e que escrevem quais são as suas atitudes, o que ele fez, né, em relação a determinada situação, o que Maomé fez, como ele resolveu aquele problema. E a partir disso, você vai ser uma guia de conduta. É a mesma coisa, turminha, dos livros do Novo Testamento da Bíblia. Você tem um relato da vida de Jesus. Sim? No momento em que uma mulher está pecando, em que ela ia ser apedrejada, qual que foi a conduta de Jesus? Né? Ele falou, aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Então, ali ele dá um exemplo de conduta. Se eu tenho alguém pecador, como que eu resolvo? Eu perdoo. Porque todo mundo é humano, todo mundo é carnal, todo mundo erra. É a lógica do perdão, do amor. Então, é a mesma coisa aqui nessas hadiths, né? É um relato da vida de Maomé, é um guia de conduta. Só que você tem uma variação entre os grupos islâmicos, né? Porque, lembre-se, Maomé não é um ser divino. Tá lá, Maomé não é divino. O Alcorão é sagrado, não é questionado. Agora, essas hadiths, elas podem ser questionadas. Porque quem as escreveu não é nenhum ser divino, não tem a mesma importância do que o livro bíblico, né? A Bíblia, quando os profetas, né, os apóstolos de Cristo escreveram, foi através do Espírito Santo, de Deus. Eles receberam uma guia de Deus para poder escrever e estão escrevendo sobre a vida de Jesus, que é um ser divino. Maomé não é um ser divino. Maomé é um profeta. Não existe nenhum ser divino, alguém de natureza divina, na lógica dos muçulmanos. Então, turma, é a mesma coisa se hoje se a gente, né, fazer uma análise, tentar pegar a Bíblia como exemplo para ver se fica fácil para vocês, né? É a mesma coisa que cada um de nós escolhe qual livro dos apóstolos é o correto, né? Então assim, eu acredito que o que Mateus escreveu na Bíblia. Eu sigo o que Mateus falou porque o que Mateus colocou lá para mim é a verdade. Mas tem outro que vai falar, não, o que Mateus falou eu não concordo. É João, é o livro de João. Não, é o livro de Paulo, né? Se você tá com um pouco de dúvida, dá uma olhada lá na Bíblia, pega uma Bíblia aí, dá uma olhadinha lá no Novo Testamento. Você tem o nome dos apóstolos, né, que escreveram. Só que na Bíblia a gente considera aquilo tudo sagrado, por quê? Porque a gente está falando de Jesus, que é um ser sagrado, um ser divino. No mundo muçulmano, não. Quem escreveu sobre a vida de Maomé segue quem quiser. Porque quem escreveu não é um ser divino. Não existe um ser de natureza divina no mundo muçulmano. A única coisa que não é questionada é o Alcorão, que foi ditado por Deus. As hadiths, elas servem como um auxílio, como um anexo ao Corão, né? O que Maomé ele fez, né, no seu cotidiano, na sua vida, né? E a partir disso eu tomo certas decisões de determinados problemas. No Alcorão você não tem resposta de tudo. Por isso você tem as hadiths. Então eu vou ver quais foram a postura de Maomé. Mas às vezes essa postura, né, esse relato, às vezes você não concorda com o que o próprio Maomé fez. Você não precisa concordar com Maomé. Você tem que concordar com o Alcorão, que foi ditado por Allah, por Deus. Mas não precisa concordar com Maomé. Porque Maomé não é sagrado, não é divino, não é filho de Deus. Ele é um ser humano como outro qualquer, que Deus utilizou. Beleza? Certo? Espero que esteja claro para vocês. Eu só peguei ali o exemplo da Bíblia para mostrar para vocês o que seria uma hadith, né? São diferentes
relatos sobre a vida do profeta muçulmano, Maomé. Né? De novo, vou repetir. É a mesma coisa os livros do Novo Testamento em que você tem os apóstolos. Cada livro de um apóstolo que escreveu sobre Jesus seria uma hadith, né? Mas no nosso caso, como eu já expliquei, eu vou repetir de novo para ficar claro. No nosso caso, que é cristão, a gente acredita em todos os livros. Todos os livros ali foi guiado por Deus, porque está tratando de Jesus, que é um ser divino. As hadiths não. As hadiths, elas são escritas por diferentes pessoas, diferentes relatos, sobre a vida de um homem comum, normal, Maomé. Então não tem nada de divino aí. Então eu posso criticar. O único livro que é aceito pelos muçulmanos que não há crítica é o Alcorão, porque foi enviado por Deus. Né? Foi ditado por Deus. Beleza? E é aí essa variação entre as seitas, né, em relação às hadiths, né, qual hadith eu aceito, qual hadith eu não aceito, você tem o racha entre sunitas e xiitas. E aí, a partir disso, eu explico para vocês a resposta que eu deixei na aula anterior. Bora lá. Em 632, você tem a morte de Maomé. E aí, quem é que vai substituir Maomé? Você tem um confronto ali, né? Uma briga política entre Abu e Ali. Abu é um guerreiro, né? E muito próximo de Maomé. E Ali é primo de Maomé. Bem, como que nós vamos seguir o Islã, né? Quem é que vai tomar conta? Quem vai ser a liderança, o chefe político e militar? Aquele mais capaz, aquele que tem maiores habilidades, no caso Abu, ou Ali, que tem o mesmo sangue que Maomé? Né? Qual dos dois? A substituição vai ser por uma questão de sangue, então uma questão familiar, como os reis, né, na Europa, né? Lembra lá dos reis da Europa? O filho que toma conta, se não tiver o filho vai o irmão, o sobrinho, o primo e assim por diante. Então vai ser uma substituição com base em família, ou vai ser uma substituição no base quem é mais hábil, quem tem as melhores condições. Nesse confronto aí, o Ali desistiu. Então Abu assume como o califa, né? Depois de Abu vem Osmar, de Osmar vem Oman, né? Tem esses 3 califas, 3 homens que foram próximos de Maomé, tá? Quando Oman morre, Ali quer tomar o trono. Ali quer ser o califa. E aí Ali ele lidera o califado, o Império Muçulmano. Tudo bem? Então, depois da morte do Maomé, você teve 4 califas, 4 lideranças, né? Abu, Osmar, Oman e depois o Ali, primo de Maomé. E aí que vão surgir as hadiths. Esses 4 conviveram com Maomé, né? Esses 4 escreveram hadiths falando quais foram as suas posturas, quais foram suas atitudes em determinados assuntos, quais foram suas decisões. A união dessas 4 hadiths a gente chama de Sunnah. E aí, turminha, vem a diferença entre sunitas e xiitas. Os sunitas, eles aderem às 4 hadiths. O que os 4 califas escreveram, Abu, Osmar, Oman e Ali, sobre as decisões de Maomé, né, os sunitas eles aceitam esses livros. Eles tomam esses livros como parte da sua doutrina. Né? O que Abu, Osmar, Oman e Ali escreveram sobre Maomé, as decisões de Maomé, nós vamos pegar como exemplo. Vamos aceitar as 4. Os xiitas não. Os xiitas são diferentes. Eles só aceitam as hadiths do Ali. Né? Então, a hadith do Ali. Porque o Ali ele é do mesmo sangue que Maomé. Né? Os xiitas têm essa interpretação. Os xiitas eles defendem que só vale aquele que pertence à família, tem o mesmo sangue que Maomé. Tá? E aí então você tem essa diferença entre sunitas e xiitas. Né? Os dois são muçulmanos? Os dois são muçulmanos. Os dois cultuam Alá? Os dois cultuam Alá. Né? Os dois respeitam ao Corão? Os dois respeitam ao Corão. O Corão é um livro sagrado. No entanto, em relação às hadiths, escrita por homens, portanto, sem nenhuma natureza divina, esses grupos vão definir quais hadiths a gente vai colocar, né? A gente vai aceitar, né?
Os sunitas aceitam as 4, por isso sunitas, né, são as 4 hadiths dos 4 califas que conviveram com Maomé. Os xiitas não, só vão aceitar a de Ali, porque é do mesmo sangue que Maomé. Beleza? Certo? Próximo slide eu vou mostrar para vocês com mais detalhes essa divisão do Islã. Bora lá. Aqui você tem, né, as duas principais, mas não são as únicas, né? Aqui você tem os sunitas, os xiitas, você tem também os kharijitas, tá? E também você tem os sufis. Mas a gente fala dos sunitas e xiitas, que são maioria, tá? Olha que interessante. Dentro do grupo sunita, você tem uma fragmentação, você tem uma divisão. Você tem os hanafitas, os rambalitas, os wahhabitas e os shafitas. Nos xiitas, os ismaelitas, os jafristas e os aidistas. Ora, você fala, mas nossa, professor, dentro dos sunitas você tem uma divisão? Dentro dos xiitas você tem divisão também? Mas que loucura! Calma, não é loucura não. Vamos trazer para o nosso mundo cristão? Dentro da igreja católica, dentro do catolicismo, você tem duas igrejas. Nós vimos o católico apostólico romano e o católico ortodoxo. Ora, dentro do protestante, dentro dos evangélicos, acho que o exemplo dos evangélicos é ótimo, né? Todo mundo se diz evangélico, né? Quem é evangélico fala, eu sou evangélico, mas todos são da mesma igreja? Não. Você tem Renascer, Assembleia Universal, Congregação Cristã, né? Enfim, aí você tem outras também, né? Eu estou pegando aqui as mais famosas, as que eu conheço, tá? É a mesma coisa aqui. Dentro dos evangélicos você não tem uma fragmentação? Você não tem uma diferença? Tem, né? Eles respeitam o livro sagrado que é a Bíblia? Sim. Mas eles têm a mesma interpretação? Não. A mesma coisa os sunitas e xiitas, tá? Você tem uma fragmentação, ó, somos sunitas, somos xiitas, mas dentro de cada grupo aí você tem uma fragmentação, você tem uma diferença. Beleza? Certo? Espero, acho que o exemplo que eu dei aqui dos evangélicos, né, do mundo cristão, eu acho que ajudou vocês. Eu posso falar também dos espíritas, né? Dentro dos espíritas você tem o kardecismo, você tem a Umbanda, o candomblé, por exemplo. Ó, 3. Né? São espíritas, mas você tem uma diferença dentro do espiritismo. Beleza? Certo? Bora lá ver onde estão localizadas esses grupos aí, né? Os sunitas e os xiitas. Bora! Aqui nesse mapa, turma, você encontra sunitas e xiitas. Sunitas são a maioria, né? Você só tem uma maioria xiita em dois países, né? Ali em cima, na esquerda, né? Que está em vermelho, tá? Na esquerda, o Iraque, na direita, o Irã. Eles são maioria xiita, tá? Esse aí é o mundo muçulmano. Cuidado com uma coisinha, tá? Não sei se eu falei no áudio anterior. A gente divide os sunitas e xiitas. Se você encontrar alguém falando que o sunita é moderado, o xiita é mais radical, você está errando feio, tá? Não existe, não faz sentido essa divisão que sunita não é radical, o xiita é radical. Muitos têm essa visão, né? Porque os sunitas aceitam as 4 hadiths, né? Então você fala, então eles são mais moderados, né? Os xiitas são mais radicais, só aceitam a hadith do Ali. Cuidado. Osama Bin Laden é sunita, o Estado Islâmico é sunita. Pronto, caiu por terra, né? Que sunita não é radical. Sunita é radical sim, tá bom? Beleza? Você tem grupos radicais de ambos os lados, né? Não é específico de um grupo, né? Nos dois lados você tem grupos radicais, tá? No próximo slide eu quero mostrar para vocês que o muçulmano, né, o Islã, ele está muito relacionado, né, com o radicalismo, com o extremismo, com o terrorismo, mas mostrar para vocês que a origem do Islã ele não é nada disso, é muito pelo contrário, né? Bora lá para o próximo slide. O Islã, turminha, ele, na sua estrutura, ele é dinâmico e autocrítico. Dinâmico e autocrítico. O que eu quero dizer com isso? O Islã, você tem ali pessoas em que criticam, né, o próprio Islã, né, algumas decisões que podem ser consideradas muito radicais. As pessoas elas têm condições de tomar suas próprias decisões, o que seguir ou não seguir, o que achar correto ou não achar correto, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Por que isso é possível?
Porque o Islã, né, o surgimento do islamismo está numa região em que é muito forte a cultura grega, a cultura do debate, a cultura da pergunta, do questionamento, né? É uma região, né, o Islã, ele tem contato com a astronomia, com o que acontece no universo. Ora, isso tem impacto gigantesco, turma. No Islã, nem tudo é justificado por Deus. Se uma pessoa ela ficou doente, ora, ela ficou doente por causa de um vírus, por causa de algum problema, não necessariamente tem uma ligação religiosa, como um castigo de Deus, né? Você tem aí uma separação entre Deus e religião, né? Você tem estudos científicos para explicar se aquela pessoa morreu, porque Deus decidiu. Não, sim, você pode ter essa interpretação. Deus quis que aquela pessoa morresse, mas peraí, tem uma explicação biológica por trás. Existe uma bactéria, existe um câncer, existe um vírus, né? Não foi, né, 100% uma interpretação religiosa, né? Eles não estão negando Allah, óbvio que não estão negando Deus, mas existe uma justificativa religiosa, científica também para as coisas, né? E eles levam isso em consideração, por quê? Por causa da cultura grega, né? Desenvolve astronomia, universidades e a religião como justiça social. A religião não para combate, mas como justiça social. Olha, lembra lá a jihad, né? Eu quero acabar com a desigualdade, eu quero fazer uma campanha de agasalho, né? Eu quero juntar cestas básicas para ajudar as pessoas que têm fome. A religião faz isso, justiça social. O Islã tem esse perfil, tem essa base, né? Mostrando tudo isso para vocês, então, que o Islã ele tem esse perfil grego, né, de questionar, de perguntar, de conversar, né? Nem tudo que está no livro sagrado é claro, então você começa a ter debates, conversas sobre o que quer dizer com aquilo, né? Quando alguém fala, né, de essa guerra santa, acho que o exemplo da guerra santa que eu coloquei, né, nessa aula, né, ela é interessante. Quando eu falei da jihad, né? Guerra santa. O que é essa guerra santa? O que é o combater quem não é muçulmano? Esse combate é o que? É um combate armado ou aquele combate, né? Eu vou num âmbito mais espiritual, num âmbito mais moral, né? O que é esse combate? Eu pegar em armas ou eu tomar uma medida mais moral, espiritual, né? Para eu combater o mal? Combata o mal. Como que eu combato o mal? O que é esse combate? Certo? Então você tem essa conversa, né? O que ele quer dizer com isso, certo? Beleza? Isso aqui é para mostrar para vocês que o período que a gente está vivendo, a Europa é a periferia do mundo durante a Idade Média, né? Enquanto a religião ela é uma justiça social, né, de ajudar o próximo, e a tolerância religiosa, né, para grupos monoteístas no mundo muçulmano, na Europa da Idade Média, nós vamos ver, né, que não. Aquele que não é católico é perseguido no mundo medieval, na Europa medieval, né? Então os judeus são perseguidos, são mortos, tá? São presos, torturados. Na Europa, livros gregos, né, que sobreviveram são proibidos de circular. Enquanto no Islã tem o desenvolvimento da astronomia, né, então já vê que a Terra ela é redonda, o Sol é o centro do universo e não é a Terra. Na Europa medieval, quem negar que a Terra não é redonda, né, que a Terra é plana, quem negar isso, quem negar que a Terra é o centro do universo e não o Sol, essa pessoa é presa, essa pessoa é condenada, ela está cometendo um pecado. Então o mundo muçulmano nesse período é o mundo oriental que é o centro do mundo, o centro intelectual, o centro econômico também por causa do comércio. Na Idade Média, no feudalismo, você não tem comércio. A igreja condena o lucro, a igreja católica ela condena o lucro. Olha, tudo que eu estou falando aí da igreja católica, fica tranquilo, que quando eu entrar em feudalismo, eu vou tratar disso com vocês, tudo bem? Mas só para mostrar para vocês que o centro, né, dinâmico do mundo e o centro mais tolerante do mundo dessa época está no mundo muçulmano, não está na Europa. Eu gosto de frisar isso para mostrar para vocês que muçulmano não é radical. Não está relacionado a extremismo, não está relacionado a morte, a terrorismo. Não, senhoras e senhores. Se a gente for pensar nessa época, quem faz terrorismo no mundo, na Idade Média, é a Igreja Católica, na Europa. Beleza?
Bem, as origens desse Islã dinâmico autocrítico, eu gosto de mostrar esse mapinha aqui para vocês. Bora lá. Como que essa cultura grega vai estar ali na região da Península Arábica, na região da Ásia e Oriente Médio? Bora lá, próximo slide. Olha lá o Império Macedônio, né? Quando Alexandre o Grande ele domina a Grécia, ele acaba tendo a cultura helenística. Lembram? Cultura helenística, a junção de costumes orientais com a cultura grega. Quando Alexandre o Grande conquista a Grécia, ele espalha o teatro, a filosofia, a cultura grega para o mundo. Olha lá, né? Cultura grega se espalhando para onde vai ser depois o Império Muçulmano. Liga lá no próximo mapa. Olha aí, ó, né? Onde estava lá, né, a Macedônia, né? E se espalha para a Península Arábica, para o Oriente Médio. Quando você tem então o Império Muçulmano, ele entra em contato com essa cultura grega e também acaba se utilizando disso, certo? Utilizando desses fundamentos, né, do debate, o valor da palavra, do debate, né, do diálogo, né, das diferentes interpretações que podem ter, né? Isso é uma forma de você ter um tipo de autocrítica, né, sobre as decisões do próprio livro sagrado. Beleza? Certo? Bora lá para o último slide. Nesse último slide, turminha, né, já temos 31 minutos de gravação. Talvez eu trate com vocês na próxima aula sobre o surgimento desses grupos extremistas, né, desses grupos terroristas, tá? Aqui nesse slide eu quero mostrar para vocês a diferença entre quem é fundamentalista e quem é extremista. Fundamentalismo e extremismo têm diferenças, né? O que é alguém fundamentalista? É alguém que segue à risca os preceitos do livro sagrado, seja qual for ele, seja o Corão ou a Bíblia, tá? Ou a Torá. Torá é o livro sagrado dos judeus, beleza? Então, por exemplo, essa pessoa, como eu considero alguém fundamentalista? É uma pessoa que só vai fazer sexo depois do casamento. É uma pessoa em que ela não toma bebida alcoólica de maneira exagerada, né? É uma pessoa que não faz tatuagem, né? Porque seguindo à risca, né, as regras da Bíblia, né, você tem que preservar o seu corpo da maneira em que você nasceu, né? Então você não pode fazer tatuagem. É uma justificativa que tem. Eu não estou aqui disseminando o que é certo ou errado, pelo amor de Deus, tá? Ou de Alá, ou de Buda, o que for, tá? O que você acreditar ou não acreditar. Mas eu estou só falando as regras de religiões fundamentalistas, né? Quando você casa diante de Deus, né, perante Deus, você não pode se separar, você tem que viver com aquela pessoa até o fim da sua vida, né? Isso são preceitos fundamentalistas, tá? Só abrindo parênteses, né? Dentro desse casamento, professor, mas se alguém agride alguém ou se alguém trai alguém, aí beleza, tá? A pessoa pode se separar, tá? Tudo tem um limite, né? Nem tudo é tão inflexível, né? Nem tudo é tão rígido. Há flexibilidades, há exceções para determinados casos, beleza? Tá? Mas isso é ser fundamentalista. E o extremista, professor? O extremista, turma, ele é a pessoa que quer impor essas regras para outra de maneira forçada, através da violência, né? O extremista, ele não aceita outras pessoas ao seu redor que não sigam a sua doutrina, as suas regras. Esse é o extremista. Portanto, você tem uma diferença entre esses radicais, né? Radical não necessariamente é terrorista. É um fundamentalista. Acho que até o termo radical a gente pode tirar. Não, a pessoa não é radical. Ela é fundamentalista. Ela segue a risca os fundamentos da Bíblia ou do Alcorão. E ponto, é um direito dela. Ela é um indivíduo, ela tem o direito de seguir. Ela tem o direito de fazer sexo depois do casamento, ela tem direito de não beber, ela tem direito de não fazer tatuagem. Ela tem, enfim, é a escolha pessoal dela e ela não tem que impor para os outros, né? Mas ela tem que ser respeitada nas suas decisões. Você pode discordar, mas tudo bem, a vida é dela. Ela quer seguir isso, ela se sente bem seguindo essas regras, né, fundamentalistas, ela sendo uma fundamentalista. Tá bom? Beleza? Certo? Bem, e aí o surgimento desse extremismo, tá? Você tem o extremismo vai surgir no Oriente Médio através de um processo de colonização, tá? E ele quer retornar ao Islã puro, tá bom? Mas retornar ao Islã puro de uma maneira violenta, como tá aqui na foto, beleza? Talvez na próxima aula
eu trato de vocês sobre esse surgimento aí desses grupos terroristas. Fechou? Beleza? Então é isso, turminha. Finalizei aqui essa segunda aula sobre Islã. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Beleza? Nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.